Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Esquecimento do passado. Pergunta número 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado é mais ele mesmo. Pergunta 393. Como o homem pode ser responsabilizado por atos e resgatar faltas das quais nem sequer se recorda? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria admissível que as atribulações da vida fossem uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas, desde que isso não ocorre, cada existência é como se fosse a primeira e, desta forma, está sempre recomeçando. Como conciliar isto com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à vida espírita, todo o seu passado se desenrola diante dele. Vê as faltas nas quais incorreu e que são causas de seu sofrimento, bem como o que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca, então, uma nova existência que poderia reparar a que acaba de se findar. Procura provas semelhantes às que não soube vencer, ou às lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, pede aos espíritos superiores que o ajudem nessa nova tarefa que empreenderá, ciente de que o espírito que lhe for dado como guia nessa nova existência, procurará fazê-lo reparar as suas faltas, ao dar-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que o envolve muitas vezes e ao qual instintivamente resiste, atribuindo a sua resistência, na maior parte do tempo, aos princípios que recebeu de seus pais, enquanto que é a voz da consciência que lhe fala, essa voz é a lembrança do passado, que lhe adverte a não recair nas faltas que cometeu anteriormente. Se o espírito, nessa nova existência, sofre essas provas com coragem e resiste, eleva-se na hierarquia dos espíritos, quando para o meio deles retornar. Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, não obstante, a intuição. Nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado às quais a nossa consciência, que representa o desejo que concebemos de não mais incidir nos mesmos erros, indica que devemos resistir. Pergunta 394. Nos mundos mais adiantados que a Terra, onde os que os habitam não sofrem as necessidades físicas e enfermidades que nos afligem, os seus habitantes compreendem que são mais felizes que nós? Sendo a felicidade, em geral, relativa, nós avaliamos somente por comparação a um estado menos feliz. Como alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, ainda não chegaram ao estado de perfeição, seus habitantes hão de ter motivos de desgosto, embora diferentemente dos nossos. Entre nós, mesmo o rico, ainda que não tenha sofrido as angústias das necessidades materiais, nem por isso está menos sujeito às atribulações que lhe amargam a existência. Assim, pergunto se os habitantes desses mundos não se sentem tão desditosos quanto nós e não se lastimam de sua sorte, já que não têm a lembrança das existências inferiores para comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre aqueles referidos, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreenda, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir. Outros, entretanto, cujos habitantes, achando-se, como foi dito, em melhores condições do que a terra proporciona a seus habitantes, nem por isso estão menos sujeitos a grandes tribulações e mesmo situações infelizes. Esses não apreciam a felicidade de que desfrutam, pelo fato de não se recordarem de um estado ainda mais desditoso. Se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Não há no esquecimento dessas existências passadas, principalmente se tiverem sido penosas, algo de providencial e em que se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores,
quando a lembrança das existências infelizes é apenas um mau sonho, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou? Concluamos, assim, que tudo quanto Deus fez é bem feito e não nos cabe criticar as suas obras e dizer como teria de regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para evoluirmos, justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentamos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos atos alheios e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo de nos orgulharmos de nosso passado, é quase uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, em que apenas reina o bem, a lembrança do passado não tem nada de penoso. Eis porque lembram-se de sua existência pretérita, como nos lembramos do que fizemos no dia precedente. Quanto à passagem que se possa ter tido nos mundos inferiores, não é mais, como temos dito, que um mau sonho. 395. Podemos ter revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, no entanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Pergunta 396. Certas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se apresenta a elas como uma imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não seria apenas uma ilusão? É algumas vezes real, mas, frequentemente, é também uma ilusão contra a qual é preciso acautelar-se, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança de existências anteriores é vista com maior exatidão? Sim, pois à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. 398. Sendo as tendências instintivas do homem senão uma reminiscência de seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto. Mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser bem melhor que a precedente. 398. A. Poderá ela ser pior? Por outras palavras, o homem pode numa existência cometer faltas não perpetradas na precedente? Isso depende de seu avanço. Se não souber resistir às provas, poderá ser arrastado ao cometimento de novas faltas, consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denunciam um estado mais estacionário que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, mas não recuar. Pergunta 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação de faltas passadas, ao mesmo tempo que provas para o futuro, é possível induzir-se o gênero de existência anterior pela natureza dessas vicissitudes? Muitas vezes, pois cada um é punido pela qualidade do mal perpetrado. No entanto, não se deve fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indicador mais seguro, pois as provas que sofre o espírito se referem tanto ao futuro quanto ao passado. Chegado ao termo marcado pela providência para sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais irá se submeter para apressar o seu progresso, isto é, o gênero de existência que acredita ser mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, se elevará; se sucumbir, terá de recomeçar. O espírito goza sempre de seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade, no estado de espírito,
que escolhe as provas da vida corporal e, quando encarnado, delibera o que fará ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrado na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança dessas existências anteriores como se um véu as ocultasse. No entanto, tem, às vezes, uma vaga consciência e elas podem mesmo ser-lhe reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que dependem da maneira como se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento de faltas cometidas não é um obstáculo à melhora do espírito porque, se ele não possui uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber de qual gênero de faltas é culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, às vezes, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, segundo a maneira pela qual sofremos com resignação e sem queixumes. A natureza das vicissitudes e das provas às quais nos submetemos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os atos de um malfeitor pela pena que lhe inflige a lei. Assim, esse será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro, pela miséria, aquele que foi duro para com os outros, pela dureza que sofrerá, o tirano, pelo escravismo, o mau filho, pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc.